E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês um pouco a respeito, das diferenças, entre as Bíblias, A Bíblia é católica, e a Bíblia é protestante. Por que que existe, essa diferença? Apesar desse assunto já ter rolado muito por aí, Já tem muita gente que já sabe por que essa diferença. Ainda acredito que tem pessoas que não conhecem, essa diferença. Então, vamos lá. Muitos dizem, que foi Lutero que tirou esses livros, da Bíblia. Ele tirou esses livros, da Bíblia. É verdade, ele tirou. Mas, na realidade, já existia, essa Bíblia menor, bem antes de Lutero. Até mesmo antes de Cristo, já existia, essas duas Bíblias diferentes. A tradução, hebraica, e a tradução, grega, que foi traduzida, para o grego, Traduziram a hebraica, para o grego. Quem fez isso, Bem antes de Cristo. Já havia essa diferença. Então, quando a gente não conhece a história, a gente diz, nossa, foi Lutero que tirou da Bíblia. Ele tirou da Bíblia, porém, ele estava fazendo uma opção por uma Bíblia que já existia, por uma tradução, menor que já existia. Então não foi decisão de Lutero, tirar esses livros. Como eu já falei para vocês, antes de Cristo já havia, essa diferença. Já havia essa diferença. Os judeus, da Palestina não rejeitaram, esses 7 livros que eu vou mostrar para vocês, Eu não sei se eu não vou lembrar agora da lista completa, mas vou colocar aqui na tela para vocês verem. Vai aparecer aí na tela para vocês, esses 7 livros que a gente está falando aqui, que a Bíblia protestante, retirou, que o protestante retirou da Sagrada Escritura. Os judeus, da Palestina rejeitaram esses livros. Rejeitaram esses 7 livros e fragmentos de Esté e fragmentos do livro de Daniel. Porém, os judeus de Alexandria, que vivia em Alexandria, um grupo de judeus, traduziram, essa Bíblia hebraica, para o grego. Traduziram para o grego. E quando eles fizeram essa tradução, eles incluíram, esses 7 livros e fragmentos de Esté e de Daniel. Eles incluíram, nessa sua tradução, chamada de Septuaginta, de 70. Os 70, intérpretes, entende? Então eles incluíram esses livros que foi rejeitado pelos judeus, da Palestina. Então os judeus de Alexandria incluíram na sua Bíblia. Essa aí, incluíram aí nos seus livros, nos seus livros sagrados. Acontece, Então os apóstolos usavam essa Bíblia grega, Essa Bíblia é completa. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque no Novo Testamento tem 350 citações, do Antigo Testamento. Entende? Quer dizer que o Novo Testamento cita 350 vezes o Antigo Testamento. E dessas 350 vezes, 300 são tiradas da Bíblia completa. O que prova, claramente que os apóstolos, quando escreveram, o Novo Testamento, utilizaram, a Bíblia completa. A Bíblia é da tradução grega dos judeus, de Alexandria. Entende? Então, houve essa diferença. Então, tinha essa diferença. Então, se os apóstolos, usavam essa Bíblia completa, então passou para o uso dos cristãos. Passou para o nosso uso. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, que aceitaram, os apóstolos, e a tradição, e a tradição, apostólica, utiliza, essa Bíblia completa, com esses 7 livros e com fragmentos de Daniel, e de Esté. Entende? Então, por isso que a gente tem, por isso os católicos têm 46 livros, no Antigo Testamento e os 27, do Novo Testamento. O protestante retirou, 7 livros, do Antigo Testamento. A Bíblia deles, tem 39 livros antigos e 27, do Novo Testamento. Acontece que na Reforma Protestante
eles descobriram que os judeus tinham, né, um cânon menor, com 39 livros, né, do Antigo Testamento. Então, para contestar mais ainda a igreja, eles acusaram a igreja de ter introduzido, né, sorrateiramente esses 7 livros, sendo que esses 7 livros já existiam, né, antes mesmo de Jesus, né, e estava em uso. Os apóstolos, né, usavam esses livros. Tem citações desses livros, né, no Novo Testamento, claramente mostrando que os apóstolos utilizavam esses livros. Entende? Então, Lutero ficou com a Bíblia, né, hebraica, com a Bíblia com 39 livros do Antigo Testamento. Ou seja, não foi decisão dele a escolha desses 7 livros. Ele apenas fez uma escolha, no meu modo de ver, né? Quando ele descobriu que tinha essa Bíblia menor, ele optou por essa Bíblia menor. Entendeu? Mas não foi uma decisão dele incluir os livros ou não, né? Na origem do cânon sagrado. Entendeu? Não foi a origem, não foi a decisão protestante. Foi apenas uma escolha. Olha, tem uma Bíblia aqui que tem 46 livros que o católico usa, que vem lá de Alexandria, né? Dos judeus de Alexandria. E tem a Bíblia aqui, ó, que os judeus da Palestina usam, que tem 39 livros, que rejeitaram, né, esses 7 livros. Segundo a igreja, fontes da igreja, né, diz que essa rejeição dos judeus da Palestina com relação a esses livros foi uma rejeição, né, nacionalista, por motivo, né, nacionalista. Entende? Então quer dizer que havia sim essa diferença, né, no início do cristianismo. E a igreja entendeu, né, claramente que os apóstolos utilizavam, né, a Bíblia completa. Então por isso que ela passou para o uso, né, dos católicos, dos cristãos. Os protestantes, ao aceitarem, né, a Bíblia restrita, né, da Palestina, eles estão, né, obedecendo, né, os judeus da Palestina, os judeus, e não os cristãos, e não a Cristo, né, que utilizavam a Bíblia completa. Entende? Então, a igreja católica, ao utilizar os livros, né, que os apóstolos usavam, a igreja está certíssima, né? Ela está usando a Bíblia que os apóstolos usavam. Entende? Então, o protestante, para questionar os católicos, né, optaram por essa Bíblia restrita da Palestina hebraica. Entende? Então, eis aí, né, a questão, né? Eis aí, né, a grande diferença. Entendeu? Então, os apóstolos pregaram o evangelho, né, utilizando, né, a Bíblia grega. Enfim, né, uma coisa há de se perguntar aos protestantes. Se eles, né, rejeitaram esses 7 livros, né, da Bíblia hebraica. E aí, às vezes, eles questionam por que a igreja não aceitou outros livros que foram, né, que apareceram, né, para ser incluso, né, no cânon sagrado. A igreja rejeitou, né? Rejeitou muitos outros livros. Cerca de 38 livros, né, do Antigo Testamento, cerca de 34 livros, né, no Novo Testamento. Só aceitou, né, 46 do Antigo Testamento. Um questionamento para o protestante. Por que então ele diz assim, a igreja católica não aceitou o Salmo 151, 152, acho que vai até o 155, né, 156, uma coisa assim. E mais livro de Enoque, e mais Evangelho, e mais isso, e mais aquilo, mais Apocalipse, tal. Por que a igreja não rejeitou esses livros? Porque a igreja entendeu que esses livros tinham muita fantasia, né, muita heresia, né, muita história, né, são histórias edificantes, são histórias do povo de Deus, porém a igreja entendeu que não são livros, né, inspirados pelo Espírito Santo. Então a igreja deixou de fora do seu cânon, né, sagrado. Mas o mais interessante é que os protestantes, né, os teólogos protestantes, os biblicistas, né, protestantes, não incluíram nenhum dos livros que a igreja rejeitou. Os protestantes, né, colocaram na Bíblia deles. Olha que interessante. Então quando o protestante diz, não, a igreja teria que usar também os outros livros. Lógico que não. Tanto é que você vê que Lutero, quando traduziu, né, a Bíblia para o alemão, ele não incluiu nenhum dos livros que a igreja rejeitou. Olha só, interessante aí. Fica aí nessa interrogação, né, para os protestantes. Por que vocês não incluíram, então, os livros que a igreja católica, né, rejeitou?
Tanto é que, para você ver, os protestantes não tiveram, né, coragem de incluir na Bíblia deles nenhum dos livros que a igreja, né, rejeitou. Você vê que não são a importância desses livros, né? De vez em quando não coloca aí, por que a igreja não aceitou tais livros? Não aceitou, meu amigo, porque a igreja tem autoridade, né, do próprio Cristo. A igreja inspirada pelo Espírito Santo, a igreja viu que aquele livro ali não era inspirado pelo Espírito Santo. Ao contrário dos 7 livros, né, que o protestante não tem na Bíblia deles, e que os judeus também não têm, né? Os judeus não têm, né? A igreja também diz, esses livros aqui são inspirados sim pelo Espírito Santo, porque os apóstolos usavam ele, né? Os apóstolos usavam esses livros, entende? Tanto é que tem 300 citações, né, do Antigo, né, que está no Novo Testamento, foram tiradas dessa Bíblia completa, entende? Então é claramente que os apóstolos usavam, né, a Bíblia completa. Então tá aí, né, para tirar a dúvida de algumas pessoas que ainda não entendiam isso, né, que já existia sim, né, antes de Cristo já existia sim, né, uma tradução, né, grega, que os judeus, né, de Alexandria traduziram, né, a Bíblia hebraica, incluindo esses livros, né, rejeitados pelos judeus, né, da Palestina, entendeu? Então essa é a nossa Bíblia, a gente imita os apóstolos, a gente usa a Sagrada Escritura que os apóstolos, né, usavam. Essa é a nossa fé católica, né, a beleza da fé católica, entende? Aí o protestante, ao utilizar uma Bíblia dos judeus, mostra claramente que eles não acreditam, né, em Cristo, né, e nem em sua igreja, né? Rejeitaram, né? O protestantismo rejeitou, né, o magistério da igreja. Então rejeitou até a própria Bíblia, né, que os apóstolos utilizavam. A Bíblia que os apóstolos utilizavam, né, eles rejeitam. Porque nesses 7 livros que eles rejeitam, que o judeu rejeita, tem muita coisa católica, entende? Tem muita coisa católica. Então, como ele rejeitou a igreja de Cristo, então não faz sentido, né, ele ter esses livros, né, Macabeus, né, Tobias, Eclesiástico, né, eles têm muita coisa católica, entendeu? Por isso que eles não querem esse livro, porque eles rejeitou a igreja. Mas mesmo assim, nos outros livros também, que tem na Bíblia deles, está imbuído também da fé católica. Mas nesses 7 livros, também tem muita coisa católica, muita coisa mesmo católica, entendeu? Que dá base para a nossa fé católica. E a gente tem certeza, né, que era essa Bíblia completa, né, que os apóstolos, né, utilizavam. Isso é a beleza, né, da fé católica. Tá aí, né, um pouquinho da diferença das Bíblias. Agora a gente sabe, né, que a gente usa, né, a Sagrada Escritura correta, a Sagrada Escritura, né, que os apóstolos, né, utilizavam. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, né, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.